Olá, hoje nós vamos começar a tratar sobre 3 vídeos específicos em que nós discorreremos sobre Moisés e defenderemos 3 pontos. No vídeo de hoje a gente vai destacar e confirmar que Moisés é de fato o autor do Pentateuco, ou Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Apesar de nós estarmos estudando Gênesis, a princípio, nós vamos trazer informações que valerão para todos os 5 livros que formam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. No próximo vídeo, a gente vai querer destacar a singularidade de Moisés e daí entender como Deus escolheu esse homem santo para fazer conhecida a sua palavra. E no terceiro vídeo a gente vai tentar trazer informações sobre como é que Moisés teve a possibilidade, como é que ele conseguiu escrever esses livros. Nós defenderemos que ele se valeu de fontes históricas, da tradição oral e da revelação de Deus. Tá legal? Pessoal, uma rápida revisão do que nós falamos no vídeo anterior. Nós vimos que Deus chamou Abraão desta região, uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Quando Deus lhe apareceu em visão, ele com seu pai subiram para essa região de Harã. Lá o seu pai morreu e depois Abraão foi para essa região que hoje nós conhecemos como Israel, que na época chamava-se Canaã. Foi essa terra que Deus prometeu dar aos seus descendentes como herança. E aí nós sabemos que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os seus 12 filhos, e depois nós vamos estudar que de um tempo após, o Jacó e seus 12 filhos subiram para o Egito, nessa região aqui, ó. E depois de um tempo, os israelitas multiplicaram-se muito e eles se tornaram escravos no Egito. Veja só, essa região aqui do Egito, Gozém, era a região onde os israelitas moravam no Egito. Depois que Deus levanta Moisés, e aí depois a gente vai ver a história, Moisés liberta esse povo do Egito. E essa aqui é a rota mais provável, mais aceita aí por boa parte da cadeira teológica, tá bom? Eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho bem aqui, vão no deserto do Sinai. Lá no Monte Sinai é que Moisés recebe a lei, né, a revelação, a tábua dos mandamentos. Eles ficam 40 anos perambulando pelo deserto, até que eles chegam aqui no Monte Nebo. É bem nesse Monte Nebo aqui que Moisés morre, com 120 anos. Antes de Moisés morrer, nessas campinas da região chamada de Moabe, Moisés, ele como que recapitula tudo o que aconteceu com o povo durante esses 40 anos no deserto, e é o que nós vamos ver no livro de Deuteronômio. Deuteros significa segunda lei. Ou seja, aqui, para essa nova geração que nasceu durante o Êxodo, Moisés relembra todos os fatos, incentiva-os a guardar a lei e já transfere a autoridade do povo hebreu para Josué, que será o seu substituto. Quando Moisés morre, quem assume a liderança do povo é Josué, que era o seu mais fiel aliado. Uma coisa interessante é que antes de morrer, nós temos esse versículo aqui, Moisés dizendo: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Aqui é possível que nós tenhamos a referência da conclusão do Pentateuco, tá? Depois a gente vai discutir um pouco mais isso, mas aqui é provavelmente a circunstância em que Moisés conclui o Pentateuco, faz uma cópia consolidada de todas as leis que Deus lhe deu durante esses 40 anos no Êxodo e dá aos levitas, que era a sua própria tribo. Moisés era um levita, tá? Levi era um dos 12 tribos, um dos 12 filhos de Jacó, e essa tribo especificamente recebeu a ordenança de dirigir o culto a Deus. Eles, no futuro,
recebem a incumbência de ensinar a lei ao povo de Israel. Eles que eram os mestres, vamos colocar assim, do povo de Israel. Então, Moisés termina essa cópia e entrega para os levitas, e eles tinham a incumbência de guardar essa cópia junto à Arca da Aliança, que era um objeto sagrado para os israelitas. Agora, olha que interessante. Aqui que nós vamos ver essa consolidação. Tomai este livro da lei. Interessante que quando Josué começa a sua jornada atravessando o Rio Jordão, ele vai sempre ter consigo essa lei, e a partir desse momento, toda a história dos israelitas será verificando a relação desse povo com essa lei de Moisés, com essa lei que Deus lhes deu através do seu homem santo. Eu quero, só para te mostrar aqui, uma coisa importante, porque a nossa maior tese para defender a autoria de Moisés no que diz respeito ao Pentateuco é a própria confirmação da Escritura. Tem uma coisa aqui que nós não colocamos em discussão, que é a inspiração bíblica. Nós cremos e confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Isso não está em discussão. Então, o que eu vou utilizar como principal elemento para demonstrar que o Pentateuco é de autoria mosaica é porque toda a Escritura confirma isso, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E o que nós vamos fazer nesse vídeo é justamente percorrer isso na própria história bíblica, para que não haja nenhuma dúvida de que a Bíblia sempre reconhece Moisés como autor desses 5 primeiros livros da Escritura. Essa linha cronológica vai nos trazer um resumo desde Abraão até o povo de Israel ser levado para o exílio pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só para vocês entenderem que durante todo esse período aqui, desde Abraão até o exílio, nós vamos depois, com a graça de Deus, estudar. Mas veja só, o êxodo vai começar com Moisés, certo? E esse êxodo, depois que ele finaliza naquele Monte Nebo, Josué assume a liderança do povo e ele vai conquistar essa terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Depois que eles entram nessa terra, há um grande período chamado de juízes. Israel não tinha rei nessa época, era como se fossem governadores. E durante esse período o povo se afastou bastante do Senhor. E aí aconteceu que, em determinada época, eles pediram um rei, e o primeiro rei que Deus deu a Israel foi Saul, depois veio Davi, Salomão, filho de Davi, e aí, após a morte de Salomão, o filho dele, chamado Roboão, não foi um rei sábio, e a partir desse tempo, os reinos se dividiram, como daqui a pouco eu vou te mostrar. E aí nós temos aqui o reino dividido, um reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, que daqui a pouco eu vou te mostrar. E aí depois, esse período de reinado, o povo, por desobedecer a Deus, foi para o exílio. Essas datas aqui, algumas eu não concordo com elas, mas só para você ter uma noção básica, e em relação a datas há muita discordância mesmo, tá? É difícil você estabelecer com exatidão todas essas datas, tá bom? Mas depois, quando a gente for tratar sobre esse assunto, a gente entra. Eu quero só que você, mais ou menos, tenha aqui na sua mente o desenvolvimento histórico aí do povo de Israel, para você entender como é que, a partir do Êxodo, que foi quando Moisés recebeu a revelação para escrever o Pentateuco, como é que isso foi recebido pelas próximas gerações até chegar ao Novo Testamento, tá? Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre Josué. Como que Josué recebeu essa lei escrita por Moisés? Veja que o próprio Senhor, quando Moisés já tinha morrido, diz para Josué, ao assumir o comando do povo israelita. Deus diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, esse livro que Moisés tinha acabado de escrever. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Outra passagem interessante, ainda no livro de Josué, é essa aqui. Depois de o povo sofrer uma certa punição de Deus por ter desobedecido a um dos seus mandamentos, Moisés renova o compromisso de guardar a lei de Deus, quando eles já tinham entrado em Canaã. Ele diz o seguinte, também escreveu ali em pedras
uma cópia da lei de Moisés que estava escrito diante dos filhos de Israel. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Ou seja, Josué, ele levou muito a sério essa responsabilidade de receber a lei de Moisés e obedecê-la. E depois de muitos anos, quando ele já estava pronto para morrer, ele chama todos os israelitas e faz a seguinte declaração para eles: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Depois que Josué morre, nós vimos, o povo já está na terra de Canaã, eles já tinham entrado na terra, só que o povo, como agora não tem uma liderança forte, a Bíblia diz que cada um vai começar a fazer aquilo que era bom aos seus olhos. E a lei do Senhor, a lei que Deus deu por intermédio de Moisés, começa a cada dia ser esquecida. Veja que no tempo de Juízes temos essa declaração: estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel. Estes aqui são os próprios cananeus, porque Deus tinha dito para que o Israel expulsasse todos esses cananeus dessa terra, que eram pessoas malignas, homens maus, perversos. Só que eles não foram expulsos. Então, estes aqui ficaram para, por eles, provar Israel. Deus utilizou esses cananeus para provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Se você ler esse livro, você vai ver que durante todo esse período dos juízes, Israel se afastou profundamente do Senhor e não obedeceu aos seus mandamentos. Terminando aí essa época dos juízes, nós vamos ver que começaremos a época dos reis. E é interessante que no próprio livro de Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés, Moisés previu, Moisés profetizou que quando o povo entrasse na terra, eles gostariam de seguir o mesmo costume dos povos ao redor. Eles gostariam de escolher um rei para governá-los. E aí Moisés, sabendo disso, ordenou que todos os reis de Israel tivessem uma cópia da lei de Moisés, para que nele eles meditassem de dia e de noite. Olha que interessante esse versículo. Moisés dizendo: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si no livro um traslado, uma cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Lembra que Moisés, quando morreu, deixou o original, da lei junto com os levitas para guardarem junto à Arca da Aliança. Então o rei tinha que fazer uma cópia dessa lei que estava com os levitas para ficar consigo e nela meditar de dia e de noite para obedecer os mandamentos do Senhor. Veja só que esse rei terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar as suas palavras e os seus estatutos e para cumpri-los. É interessante que é essa passagem aqui que inspira Davi a escrever aquele Salmo primeiro, em que ele não apenas aplica ao rei, mas aplica a todo o verdadeiro servo de Deus. Olha só que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo aqui é inspirado nessa ordenança que Moisés deixou para os reis de Israel. Saul foi um péssimo rei, Davi foi o melhor rei e Salomão começou bem o seu reinado, só que depois ele caiu em grande desgraça. É interessante que Davi, quando estava para morrer, deu a seguinte ordem para Salomão. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Se você ler a história de Salomão, você verá que ele começou muito bem, sempre uma pessoa humilde, mas depois se prostituiu
teve muitas esposas, essas esposas adoravam outros deuses e Salomão caiu nessa desgraça. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o governo, só que era um homem tolo e que não dava ouvidos à palavra do Senhor. E aí na sua época, na época de Roboão, é que houve aquela divisão do reino. Tá? Ficaram no sul o reino de Judá, com Roboão governando essa região, e o reino do norte, Israel, com Jeroboão, que foi a pessoa que criou essa divisão entre esses dois reinos. É interessante que nós nem falaremos mais sobre o reino do norte, porque no reino do norte, os reis que ali houveram, nenhum serviu a Deus. Todos serviram a deuses pagãos, a imagens de escultura. No reino do sul, em Judá, é que nós vamos ver que alguns reis perseveraram na guarda da palavra de Deus, na guarda da lei de Moisés. Então nós vamos nos preocupar agora somente com como que esse povo aqui do sul, alguns reis ainda conseguiram manter a fidelidade à lei de Moisés. Olha só que interessante, é por isso que aqui em 2 Reis vai ser referido Israel e Judá, porque nós já estamos falando do reino dividido, né? Então o Senhor advertiu a Israel, o reino do norte, e a Judá, o reino do sul, pelo ministério de todos os profetas. Todos os profetas que vieram depois de Moisés, eles não acrescentaram nada. O objetivo deles era chamar o povo de volta à obediência à lei de Moisés. Esse era o ministério dos profetas. Tá? Então o Senhor então advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. Videntes aqui é no sentido de aquele que vê o futuro, não no sentido de vidente como nós temos hoje em dia. Tá? Dizendo, convertei-vos de todos os seus maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Então essa era, infelizmente, a situação mais natural durante esse período dos reinos, tanto do sul quanto do norte. O abandono sistemático da lei de Deus. Mas de vez em quando acontecia que Deus levantava um rei bom no sul, porque no norte nunca houve, e esse rei restaurava tanto o culto a Deus quanto a obediência à lei de Deus. Agora, olha só que coisa terrível. Quando houve essa divisão aqui no reino, os reinos do sul foram esses aqui. Eu não vou, claro, falar sobre isso agora, mas depois você pode ver com cuidado. Eu quero destacar esse último rei aqui, ó, dessa tela, que é o 12º rei, que foi Acás. Esse rei Acás foi um rei perverso, tá? Aqui está até o caráter dele, o caráter mau. Uma das coisas que ele fez terrível é que ele fechou o templo do Senhor e o culto a Deus nessa época foi substituído pelo culto a ídolos, a imagem de escultura. Mas nós veremos que depois o seu filho Ezequias restaurou esse culto. Depois Manassés, que foi o filho de Ezequias, destruiu de novo o culto a Deus. Esse filho aqui de Manassés, Amon, continuou perverso e aqui, com Josias, é que houve o maior avivamento na história de Israel, no caso aqui de Judá, né, depois de Davi. Josias foi o melhor rei que o povo israelita teve depois de Davi. Esse é o testemunho que a Bíblia dá. Só que até chegar aqui em Josias já houve tanta maldade e tanta desgraça que a condenação de Deus aos israelitas já era inevitável. Por isso que poucos anos depois de Josias morrer, eles foram enviados para o cativeiro babilônico, onde ficaram 70 anos presos lá na Babilônia, como punição pelos pecados e por terem, por toda a sua história, desobedecido à lei de Moisés. Olha só que interessante o que aconteceu na época desse rei Acás. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor, do templo que Salomão tinha construído. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Agora vocês se lembram que lá em Deuteronômio nós vimos que era o costume manter uma cópia desta lei, que era a principal cópia de Israel, junto à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava dentro do templo. Então, é muito provável, como daqui a pouco eu vou te mostrar, que nessa época, algum sacerdote
provavelmente deve ter escondido essa cópia original da lei de Moisés. Tanto é que nós vamos ver que só no reinado de Josias, como daqui a pouco eu vou te mostrar, a cópia que estava desaparecida foi encontrada. E após ser lida, o povo todo se arrependeu, porque eles se lembraram da aliança que Deus tinha feito com eles através de Moisés e como eles tinham descumprido essa aliança. Então, a minha tese é que nessa época aqui, provavelmente algum levita, algum sacerdote de Deus, antes de o templo ser fechado, pegou essa cópia e a escondeu. E ela ficou por anos escondida. Tá? Provavelmente ele morreu e ele não contou isso para ninguém. E só depois que o templo, na época de Josias, foi ser restaurado, reformado, é que durante a reforma, durante a restauração do templo, essa cópia foi encontrada. Veja que depois que Acaz morre, no tempo do seu filho Ezequias, o templo vai ser reaberto. E que interessante, aqui nesse capítulo, 2 Crônicas 29:30, nós já vemos que com Ezequias o templo foi reaberto e o culto a Deus voltou a ser oferecido. Inclusive aqui, eles louvavam ao Senhor com as palavras de Davi e Asaf, que são dois dos principais compositores dos Salmos. O livro de Salmos, a maioria deles são escritos por Davi e Asaf, que era um homem santo também do Antigo Testamento. Tá? E aí, aqui na época de Josias, é que a lei é encontrada. Depois vocês podem ler com mais calma, que aqui vai dar o testemunho de que Josias era um homem santo e servia a Deus com o coração, mas foi bem aqui, que o escrivão fez saber ao rei Josias, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E esse Safã o leu diante do rei, e esse era o livro que provavelmente tinha sido escondido na época de Acaz. Esse livro, que era a cópia que o povo tinha que preservar, principalmente esse dever estava nas mãos dos levitas, né? Ele foi encontrado, ele foi lido, Josias se arrependeu profundamente, destruiu todos os altares idólatras que havia ainda em Judá e chamou o povo a se congregar novamente perante a Deus e servi-lo conforme lhe ordenara Moisés. Mas, como eu disse para vocês, não houve mais perdão da parte de Deus contra as impiedades que o povo praticou durante todos esses anos. Deus os puniu, enviando-os para o exílio na Babilônia por 70 anos. Agora, interessante, o que aconteceu com essa lei de Moisés durante esse período do exílio e pós-exílio? Em Israel, tinha um grupo de sacerdotes que eram também escribas. Eles eram como se fossem responsáveis pela preservação dos escritos dos israelitas, tá? Vou colocar de forma bem simples aqui. E esses escribas, eles sabiam, em muitos casos, boas partes da escritura de cor, ok? De cor. E eles que preservaram essa escritura durante o exílio e depois que os israelitas voltaram para a terra, depois de terem sido libertos após os 70 anos lá no exílio babilônico. E o principal desses escribas, que até tem um livro com o seu nome na Bíblia, foi Esdras. Então este Esdras subiu da Babilônia depois dos 70 anos, né, voltando aí para a Terra Prometida, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Então aqui nós já vemos ainda a preservação da lei de Moisés, mesmo após o exílio. Esdras, ele era hábil e eles preservaram essas cópias da lei de Moisés. Veja ainda que interessante, que ainda nessa época, quando houve esse avivamento, quando o povo voltou da Babilônia, houve um grande avivamento. E Esdras ensinou o povo a lei de Moisés. Veja que no próprio livro de Neemias, que é um livro após Esdras na nossa escritura, né, diz que o povo se ajuntou para que Esdras lhes ensinasse o que constava de ordenanças de Deus na lei de Moisés. Tá bom? Agora, olha que interessante. O último profeta que nós reconhecemos como inspirado por Deus no Antigo Testamento é Malaquias. Inclusive é o último livro do Antigo Testamento, né? E esse Malaquias dá o último alerta para o povo depois que eles já tinham voltado lá do cativeiro da Babilônia. Ele diz o seguinte:
lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe. Horebe é o Monte Sinai. Para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias aqui é uma figura de linguagem usada por Malaquias para identificar o profeta João Batista. O próprio Senhor Jesus vai interpretar essa passagem de Malaquias no Novo Testamento, dizendo que esse Elias aí, a que Malaquias se refere, na verdade não é a volta do Elias, o antigo profeta do Antigo Testamento, mas na verdade um homem que viria com a mesma autoridade e no mesmo poder de Elias. E este foi identificado no Novo Testamento como João Batista. Tanto é assim que o próprio evangelista Mateus, citando palavras de Jesus, disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista aqui. Então, nós podemos dizer que, apesar de a história de João Batista estar no Novo Testamento, João é o último profeta que encerra, tá, o Antigo Testamento, e é com Cristo, né, o novo Moisés, como nós veremos, é que inicia-se efetivamente o Novo Testamento. Legal? Agora, Malaquias, pessoal, e Cristo têm ali aproximadamente 400 anos de diferença. Então, durante esses 400 anos, entre Malaquias e Jesus Cristo, não houve nenhum outro profeta em Israel. Não houve nenhum profeta. Por isso, inclusive, que os judeus não aceitam nenhum livro como inspirado neste período. Durante esse período de 400 anos, vários livros foram escritos por vários judeus, mas nenhum deles é reconhecido como canônico, tá, pelos judeus. Os judeus reconhecem como o único profeta inspirado por Deus esse Malaquias aqui. Então, durante esses 400 anos entre Malaquias e Cristo, a lei de Moisés foi preservada por quem? Aí que entra uma coisa interessante. Nós vamos ver essa informação tanto na história, mas eu quero aqui citar apenas a Bíblia, porque eu acho que ela é suficiente para nós entendermos o que aconteceu. Durante esses 400 anos, o povo de Israel criou, né, isso já vem inclusive da Babilônia, as sinagogas, que eram as igrejas dos judeus. Ok? Nessas sinagogas é que se lia constantemente a lei de Moisés e os profetas que já eram reconhecidos naquela época. E nessa época surgiu a principal seita dos judeus, a mais Foi nessa época então que surgiu a principal seita dos judeus, a seita mais severa dos judeus no tocante ao rigor a guardar a lei de Moisés, que foi os fariseus. Foi nessa época, aproximadamente. E aí o próprio Novo Testamento dá esse testemunho aqui. Ó. Esses livros aqui são os livros que os protestantes têm no seu Antigo Testamento, porque esses livros aqui são os livros que são reconhecidos como canônicos pelos judeus. A Igreja Católica tem alguns outros, mas esses livros não são reconhecidos em... Tá, é muito complexo isso aqui, tá bom? Não vou entrar nesse assunto, mas esses aqui são os livros que os judeus sempre reconheceram como canônicos, e isso eu falo a maior parte dos judeus, tá bom? Que esse aqui também são os livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante. A católica tem alguns outros que foram reconhecidos por alguns pais da igreja, como principalmente Agostinho, que acrescentou alguns outros livros no cânon, e eles foram recebidos pela Igreja Católica como deuterocanônicos, ou seja, que foram reconhecidos como canônicos após esses aqui, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Isso eu quero que você entenda que nessa época já, entre Malaquias e Cristo, esse cânon aqui, esse conjunto de livros sagrados, já era reconhecido pelos judeus. E aqui nós temos o Pentateuco, que era a principal porção, a chamada Torá. Isso aqui em hebraico é chamado Torá, que é a lei de Deus. Essa parte aqui nós reconhecemos e nós temos visto, né, durante todo o Antigo Testamento, que sempre foi reconhecido como de autoria de Moisés. E aí que interessante, lá em Atos 15, o próprio apóstolo vai dizer que Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado ele é lido nas sinagogas. Esse era o costume então. Quando o povo estava lá na Babilônia, eles criaram esse costume de se reunir em sinagogas, já que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. E esse costume
ele então prosperou, certo? E hoje é comum você ter sinagogas no mundo inteiro onde é lido Moisés. Então isso aí desde os tempos antigos. E aí, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo que estes escribas e fariseus é que assumiram a responsabilidade de preservar e de levar adiante a lei de Moisés. O problema é que eles deturparam e interpretaram essa lei de Moisés completamente equivocados, e é por isso que Jesus os enfrentará constantemente nos evangelhos, principalmente os fariseus. E interessante que o maior dos nossos apóstolos, ele era dessa seita. O apóstolo Paulo diz que, segundo a lei, fui fariseu. Ele vai dizer ainda que, sabendo de mim, desde o princípio que, conforme a mais severa seita da minha religião, vivi fariseu. Os fariseus eram os mais severos, eram os mais rígidos e os mais fanáticos entre os judeus, tá? E eles todos os fariseus diziam, somos discípulos de Moisés. Agora, vimos então que durante esse período, quem preservou e manteve a tradição mosaica entre Malaquias e Cristo foi os escribas e os fariseus principalmente, tá? Eles eram os mais importantes. Lógico que teve vários outros grupos importantes aí para a preservação da lei de Moisés, mas eu quero citar esses que nós conseguimos trazer uma linha certa, né, cronológica sobre como é que a lei de Moisés chegou até os tempos de Cristo e dos apóstolos e como que eles recepcionaram essa lei de Moisés. Era muito comum que todos esses... Deixa eu voltar aqui, ó. Era muito comum que os judeus começassem a se referir a todos esses livros aqui como a lei, no caso aqui o Pentateuco, e todos os outros livros aqui eles chamavam de profetas. Então você vai ver que eles chamavam, nós cremos na lei e nos profetas, ou seja, nós cremos em todo o Antigo Testamento. Esse era um costume que eles tinham de resumir todo o seu cânon sagrado como lei e profetas, ou como Moisés e os profetas. Ou às vezes, até como nós veremos, Moisés, os profetas e os salmos. Então era o costume que os judeus tinham de resumir todo esse cânon, que na época de Cristo já era reconhecido, tá? E chamá-los assim. Olha só, por exemplo, como Jesus chama ele. Moisés e todos os profetas. Ou olha essa outra passagem. Moisés, profetas e salmos. Então perceba que já no tempo de Cristo não havia dúvida. E é isso que eu quero reforçar. Desde então que Josué pegou esse livro até chegar a Jesus, nunca houve dúvida de que Moisés fosse o autor do Pentateuco. Nunca houve dúvida disso. E nós mostramos aqui como é que essa lei de Moisés foi preservada durante todo esse tempo. Olha que interessante, o próprio apóstolo Paulo vai agora resumir todo esse cânon sagrado como lei e profetas. Então, é muito comum, ou Moisés e os profetas, ou lei e os profetas, mas sempre reconhecendo especificamente que Moisés era o autor deste Pentateuco. Não há dúvida sobre isso, tá? Agora é interessante como nós estamos aqui estudando Gênesis, tem uma passagem, por exemplo, tá? Em que Jesus Cristo reconhecerá Moisés como autor de Gênesis especificamente. Ele vai citar isso aqui em João 7:22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais o homem. O Senhor Jesus aqui está citando Gênesis 17. Gênesis 17 é o capítulo em que Deus ordena que Abraão se circuncise e circuncise os seus, ou seja, os da sua casa. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão e depois nós estudaremos qual o seu significado. Mas veja que aqui o Senhor Jesus está citando justamente essa passagem. Quando ele fala aqui que foi os pais que deram a circuncisão, ele está dizendo desse episódio de Abraão, que era o pai da nação judaica. Então ele está reconhecendo que Moisés, ao escrever essa história em Gênesis, é de fato o autor do livro. Então o Senhor Jesus aqui reconhece claramente que Moisés é o autor do Pentateuco. E aí, para nós terminarmos, toda essa nossa saga bíblica foi para não deixar dúvidas. E depois nós veremos nos próximos vídeos, se Deus quiser, a relevância disso. Toda a Bíblia reconhece Moisés como autor do Pentateuco.
Não há dúvida disso. E como para nós toda a palavra de Deus é inspirada, não há dúvida de que Moisés escreveu esses livros. Isso é a primeira coisa. Eu nem vou citar as mais loucas teorias que tentam demonstrar que Moisés não é autor do livro, não tem como, tal. Essas teorias para nós não têm o menor sentido. Eu não quero desgastar vocês com essa loucura, tá? O Espírito Santo confirmou por todos os profetas, por Cristo e pelos apóstolos que Moisés é quem lhes deu a lei. Ponto final. E aí, para nós terminarmos, o próprio Senhor Jesus vai ensinar que sem Moisés você não entende o Evangelho. É o que eu vou tentar demonstrar para vocês nos próximos vídeos. Jesus diz, porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, porque ele escreveu a respeito de mim. Mas se não credes nos seus escritos, no Pentateuco, como crereis nas minhas palavras? É sobre isso que nós falaremos adiante. Um abraço.